O que o comprador quer ouvir e que de repente você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, não está falando para ele, né? E quando você entende esses elementos que a gente vai falar durante esse episódio, seu jogo vai mudar. Você vai ver técnicas de conexão com o comprador, você vai entender que o comprador, né, ele negocia dentro da empresa e fora da empresa, ou seja, nós vendedores não somos a última bolacha do pacote, e você vai entender o poder do relacionamento. Ah, Leandro, mas o comprador só quer preço. Você vai entender que não é bem assim, que existe sempre a escolha certa, smart choice, que você precisa estar ligado para entender esse elemento na hora de influenciar o comprador a fechar com você. O episódio incrível, fica até o final comigo que você vai sair daqui muito mais bem preparado para negociar com compras. Fechado? Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, no episódio de hoje vamos falar sobre o que o comprador quer ouvir e você não diz, meu amigo. Eu acho que vai ter bastante gente interessada, Leandro. Vai ser, eu já prevejo um baita episódio. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos uma convidada mega especial. A Ju, ela fez uma transição de carreira ousada e inspiradora. Ela nasceu em Santos e com 28 anos decidiu se mudar para São Paulo em busca de um sonho. Foram 16 anos na área de compras, vivendo o outro lado da mesa de negociações, Dani. É lá. Mas em 2024 ela resolveu mudar tudo e migrou para o mundo de vendas e hoje faz parte do time comercial da NIMBY. A Ju, ela é apaixonada por colocar os pensamentos no papel, adora ler sobre temas espirituais, especialmente sobre a vida além da morte, e tem como hobby favorito correr no parque como maridão. Corredora. Boa. Né? Opa, corredora ainda não, mas quem corre é lá. corredor. Quem corre é corredor. Ju, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor. Muito obrigada mesmo. Uma honra estar aqui, de coração e apaixonada pelo trabalho de vocês. Descobri vocês numa pesquisa no Google, no Spotify. E estou aqui, vivendo essa oportunidade. Que legal, que legal. E eu queria perguntar para você o seguinte, o que os vendedores não sabem, mas eles deveriam saber sobre o processo de tomada de decisão de um comprador profissional? Bacana. Acho que o principal, né, é que uma das atividades que mais um comprador tem que executar ali junto com os fornecedores é o relacionamento. Olha só. Né? Então, eu fiz MBA em gestão em compras e 1 ano e meio estudando e praticamente metade do curso foi falando sobre gestão de relacionamento com os fornecedores. Então, o comprador de grandes empresas e até, vamos dizer ali, as médias e pequenas empresas também, não tanto como uma estratégia como as grandes empresas, elas precisam fazer ali matriz de Kraujic, IQF, que são indicador ali de qualificação dos fornecedores, e migrar essas informações para classificar os fornecedores. Então, por exemplo, a gente tem ali classificação, né, eu acho que eu nunca vou sair Muito tempo com compras. É muito tempo em compras. Então, o comprador tem o principal papel de classificar os seus fornecedores, né? Então, tem ali os fornecedores mais estratégicos, tem os fornecedores mais críticos, tem os fornecedores, eles são um gargalo, né, para toda a situação, ou seja, tem tudo ali migrado com uma matriz de risco de suprimento e de alto impacto para o negócio. Então, esses dois eixos, eles precisam ter muito claro para a área de compras, onde encaixa cada segmento de fornecedores. Então, isso é muito utilizado para empresas que têm uma área de compras categorizada. Então, ali tem os compradores de obras, tem os compradores de EPIs, tem os compradores de serviços. E ali, dentro daquela categoria, cada comprador precisa saber com quem relacionar de forma estratégica. Então, por exemplo, aconteceu alguma situação que não estava prevista na obra, eu tenho que ter um outro fornecedor ali, vamos dizer, na minha manga, né?
E eu tenho que acionar ele. Para isso, eu tenho que ter um relacionamento com ele. Mesmo Não é sem estar comprando com ele. Mesmo sem estar comprando com ele, Dani. Como primeira opção. Isso mesmo. E aí eu tenho que ter mantido um relacionamento. Tem empresa que até premia fornecedores, né? Justamente para se manter um relacionamento. Pô, se tem aquele fornecedor, aquele segmento de fornecedores que tem o IQF ok, né? Que são os indicadores de qualificação de fornecedor. Poxa, por que não criar um critério de premiação para incentivar o fornecedor ali comigo? E aí, quando eu levo isso para pequenas empresas que não têm o IQF, que não têm compradores que conhecem matriz de Krausgik, você mantém um relacionamento da mesma forma. Porque você vai precisar, como comprador, né, os compradores que também podem nos ouvir, de uma urgência. Dificilmente você não precisa, sei lá, vai acontecer um evento e você precisa dessas canecas e para confeccionar essas canecas você precisa ter uma quantidade de fornecedores ou não e precisa da caneca. E aí começa a correria. Você faz uma ligação, aquele cara que você conversou ao longo do ano para determinada situação, não só comprando dele, ele fala, não, Ju, estou disponível. E aí eu vou fabricar... Consigo te atender no tempo que você precisa. Ah, Juliana, esse cara, lógico, ele só quer dinheiro. Nem sempre, não é vendedor, que estou do outro lado também, nem sempre ali é só o faturamento, e sim o relacionamento, que eu acho que é o bem bacana. Eu acho interessante esse ponto que você trouxe, porque o que a gente mais escuta dos alunos no programa de aceleração é justamente o contrário, né? De que o comprador é seco, o comprador não... Tem muito comprador que não abre nem, por exemplo, uma conversa no telefone, ele vai cotar por e-mail, ele vai querer fazer usar um software para fazer essa cotação. Ele tenta... A visão que os alunos trazem, a visão que a gente, às vezes, tenta desconstruir e ir para esse caminho do relacionamento... É essa visão do tipo assim, cara, eu não consigo acessar o compras para criar esse relacionamento. E o que você tá falando é que é o contrário. Eles querem esse viés de relacionamento. Sim, sim. É o contrário, isso até é determinado pela gestão, pela diretoria, porque você quer parceria. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa e aconteceu algum problema de fluxo de caixa. E aí você não tem como pagar aquela nota fiscal. Sei lá, passamos há pouco tempo atrás, Covid, pandemia. Não poderia... Você não ia conseguir cumprir aquelas notas fiscais sendo emitidas, mas você tinha que continuar comprando do cara. Isso mesmo, Dani. Ou o cara continuar prestando serviço, sei lá, o cara de manutenção de elevador. Eu trabalhava no shopping center nessa época, na cidade Center Norte, como gestora de compras. E aí a gente tinha que manter toda a programação de manutenção preventiva, né? Porque não está utilizando que você não mantém uma manutenção preventiva. Só que o cara não poderia, o fornecedor não poderia me faturar nota fiscal, porque eu não tinha caixa para pagar. Só que porque eu não ia manter um relacionamento com ele, ou não tinha ali uma vergonha, falar, cara, eu não vou ligar para ele, tô com vergonha. Não, tinha todo um histórico com ele, então, olha, fulano, lembra de mim e tal. Tem como no período de X tempo você não faturar? A gente combina ali uma manutenção preventiva mais reduzida, mas ela tem que acontecer ao invés de 2 vezes no mês, acontecer uma vez no mês e tal. Então, isso acontece pelo quê? Pelo relacionamento, não tem como. E isso que era imprevisível, né? Por exemplo, a gente imaginou passar pelo que passamos de Covid? Nunca. E se você não mantém um relacionamento. Então, os imprevistos, eles acontecem a todo tempo. E você tem que manter um relacionamento. Eu acho que mais, trazendo um gancho ali de o quanto é difícil acessar, é mais, de repente, a forma como a gente com vendas, né, acaba acessando a área de compras. E acho que a gente vai até falar mais sobre isso. De repente, mudar a forma e mudar o olhar, porque os vendedores, nós, né, acabamos acessando mais as áreas técnicas, né, e depois chegamos em compras. E aí, quando a gente chega em compras, eu acho que é a questão, né, de como que a gente chega para a área. E não ali uma construção de relacionamento. Porque quem vai emitir o pedido não vai ser a área técnica, vai ser a área de compras. Então, você
como vendedor, né, nós como vendedor, a gente precisa manter um relacionamento ali. E a área de compras, ela tem essa intenção. Até mesmo aquele comprador que eu sempre falo, que compra desde o pinico ao foguete, ou seja, aquele cara que compra qualquer coisa. Surgiu a necessidade da xícara, surgiu a necessidade da jarra, da TV, preciso montar uma sala, preciso comprar um microfone, ele vai comprar a sala inteira. Ele vai precisar manter um relacionamento. Isso, ele tem amarra, ele tem tudo, mas você descobrir uma forma de furar essa amarra é a conquista ali para a área de compras. E como é que ele toma a decisão? Como é que um compras ele toma realmente a decisão de eu vou fechar com o Leandro, eu vou fechar com o Daniel, eu vou fechar com a Juliana? Como é que parte esse processo de tomar a decisão? Eu vejo muito a gente falando, né, no nosso curso de super vendedores, falando muito sobre save, né, sobre custo. Ele vai pedir desconto e tal. E aí tem muito fornecedor que ele chega e já fala assim, não tem desconto. É isso e pronto, acabou e vamos seguir. Então eu vejo que a questão da tomada de decisão, né, pela toda a minha experiência de 16 anos, é toda pela construção, e aí eu pego um gancho do relacionamento, o quanto foi consultivo o período que esteve ali o vendedor e o comprador construindo aquele produto, construindo aquele serviço, construindo todo aquele entendimento, e o quanto o vendedor colabora para a vida do comprador. Então, por exemplo, eu chego para comprar a estrutura desta sala. Eu nunca montei uma sala para fazer podcast, um estúdio. E aí eu contato 2 fornecedores, vocês 2. E aí a gente começa a conversar com você é o cara que, olha Ju, se você colocar o microfone nessa distância da mesa, vai fazer mais sentido. Mas cara, eu tenho este microfone que ele custa X, eu tenho aquele outro, a qualidade. Ou seja, a gente vai aprendendo juntos. Tá. Eu vou aprendendo, na verdade, com você vai me ensinando. Aí o Dani chega e fala assim, não, a minha sala pronta é exatamente assim. Sem tirar nem pôr. Se você quiser assim, se você... pra que vou seguir com o Daniel? Eu não vou... Inflexível, né? Inflexível, é aquele cara... Então, quando eu levo pra mesa lá, pra tomada de decisão, eu vou levar da forma que é muito do que ontem a gente estava conversando, né? Trazer o decisor, de repente, para a mesa. E você até comentou, né? No momento que eu vou tomar a decisão dos meus fornecedores, tem eu e vocês 2, né? O Lei e o Dani, o fornecedor não está junto. Exatamente. E aí, com certeza, você vai acabar influenciando. Você vai falar assim, olha, que é o meu exemplo. Eu não vou... Falei com os 2, consegui as 2 cotações que a empresa exige, mas, cara, o Leandro... Foi aquele fornecedor que me ajudou a construir. Te dei 2 planos, então esse aqui, é o mais barato, só que perde ali na qualidade do som, microfone, a iluminação e tal. Mas aí tá dentro do seu budget. Qual você quer decidir? De certa forma, você influenciou. Influenciou ali, acabou influenciando a decisão. Então, para a tomada de decisão, tem muito a construção e a parceria. E o relacionamento e a experiência. Você falou que, poxa, a maior parte do processo, o vendedor vai fazer com a parte técnica, né? E o compras, ele vai mais ali fazer a ordem e tal. Mas muitas vezes, né, o Lê estava falando dos alunos que percebem um compra seco. Muitas vezes eles só tiveram o contato com compras, né? Então, quando o compras já está comprando, alguém já especificou com a área técnica. E aí o compras ele precisa daqueles 3 orçamentos. Alguém já especificou, já fez toda a ajuda, já criou o relacionamento, já fez tudo, e às vezes o compras precisa de mais 2. E o compras não está tão preocupado em se relacionar com as outras 2 cotações, sendo que a área técnica já quase que escolheu um fornecedor, né? Talvez nesse momento, poxa, esses fornecedores já estão um pouco atrasados dentro da participação daquele processo, né? E por isso talvez percebam o compras mais frio, mais distante, porque, cara, eu já sei o que eu quero, já está especificado, já está mais mastigado, né? Aí teria alguma dica para você passar para os colegas que tiveram esse relacionamento já, compras cotando, e eu não falei com a área técnica, compras não quer me passar a área técnica também, né? Como que começa o relacionamento ali, sendo que já estamos um pouco atrasados, por exemplo? Bacana, Dani. Eu, do outro lado agora, eu já vivi e senti na hora que a minha proposta seria só a terceira cotação,
que a compras precisava para fechar. Acabou a reunião, eu falei, vou mandar, mas é só para ele fechar. Dito e feito. Insisti e tal. E aí o comprador, na verdade era um gestor de compras de uma empresa que a gente estava ali negociando, né, tentando implantar o nosso produto, eu tratei ele normal e falei, cara, ó, não falamos, em nenhum momento ficou claro que era só a terceira proposta e não seguiríamos. Ele falou assim, Ju, obrigada por você, e aí foi onde fechou, né, o meu entendimento, obrigada por você nunca ter tentado acelerar e ter tentado deixar de trazer alguma informação por ter percebido algum comportamento que você não concordou. Então, ou seja, era de fato a terceira proposta. Só que eu, de forma nenhuma, parei de deixar ali com uma mensagem para ele de forma consultiva. Olha, eu estou aqui, se você precisar, em outro momento eu estou disponível, se você for para outra empresa e tal. Todo comprador, sem exceção, ele quer ter seus fornecedores, seus parceiros. Poxa, não fechei naquele momento? Tá tudo certo. Vocês falam muito isso nos supervendedores. Vai tentando. Você gravou ali o atendimento para aquele comprador. Ele vai lembrar de você em outra empresa. Ele vai lembrar de você em outro momento. Então, por mais que uma área técnica força com aquele fornecedor que foi o que ele definiu, você gravou ali aquele atendimento que você em nenhum momento deixou, tratou de qualquer jeito só por ser terceira proposta. Vai aí, seja o que Deus quiser. Não. Deu toda a atenção, fez toda uma reunião da forma como tem que ser feita. O comprador sentiu que, de fato, você estava inteiro a todo momento. A empresa não vai ser eterna onde ele está, Dani, entendeu? Então, vai ficar ali no contato do celular dele, inclusive pessoal. Eu tenho contatos de fornecedores até hoje. Estou numa empresa, sou gestora de compras? Não. Preciso deles hoje? Não. Hoje não, mas quem sabe em outro momento. E aí eu vou lembrar daquele cara. Então, construir, de novo, baseado num relacionamento, para mim é fundamental. E aí, obviamente, tem vendedor que precisa acessar a área técnica também, né? Que é o meu caso. Eu preciso acessar, tá negociando ali com os compradores até hoje, mas eu preciso trazer a área técnica, que é tecnologia. Como eu trago a área de tecnologia para dentro de uma conversa para me ajudar a vender o produto para aquele comprador que precisa do meu produto, né? Que é o que a gente está descobrindo nos supervendedores, como trazer essa área. E na abordagem, o que chamava mais atenção em você quando um vendedor ele abordava você quando você era compradora? Poxa, tem várias abordagens bacanas, mas a principal é a de ajuda, é a de construção, é a de vamos junto. E principalmente o comprador não ter vergonha de falar, cara, não sei. Tem muito comprador que, poxa, nunca comprei tal coisa e preciso da sua ajuda. E o vendedor está ali aberto a entender que é uma oportunidade, inclusive para se relacionar com aquele comprador. Então, a abordagem consultiva, mesmo para aqueles itens de prateleira, que não tem muito que mudar, né? É isso e pega da prateleira e emite e entrega o produto. Mas eu lembro em uma das aulas que nós estávamos, que foi até o primeiro contato que eu abri meu microfone ali para falar, de uma experiência bacana, uma das primeiras experiências com fornecedor que eu tive, que aí eu ficava cotando sempre as mesmas coisas. Toda vez eu acabava ali o estoque e aí eu já cotava e tal. E aí um fornecedor chegou para mim e falou assim, Juliana, por que você não faz um acordo comercial? Não precisa ser um contrato. Não preciso assinar jurídico. A gente, mão de cavalheiros aqui, fecha um acordo, 6 meses, 1 ano, deixa os seus itens aqui no meu estoque, você não precisa levar para os seus, você emite o pedido tais dias antes para mim, a ordem, e está tudo certo. Poxa, aí me despertou assim, então não é mais, né, porque eu sou de compras lá, aquela coisa amarra, aquela coisa... 3 cotações, me dá um desconto. Não, calma. Vamos ali construir, um ganha-ganha, isso existe.
Um ganha-ganha, vamos juntos, vamos, tiro daqui, tiro dali, falo para você quanto que é meu lucro, quanto que eu tenho a minha previsão e tal, e vamos juntos e vamos fechar um acordo e tá tudo bem para mim. E fiz muito disso na época do Covid, muito mesmo, assim, o álcool em gel que estourou, toda a parte de EPI, do nada virou termômetro, né? Todo mundo com o termômetro na cabeça. Você entrava no shopping. Você assaltado, né? Negócio louco. E aí, onde tinha esse termômetro, eu tinha que ir no interior, compro o termômetro e tal. Então, assim, cara, como é que mantém esse relacionamento? Então, eu volto, né? E de repente eu tô sendo até repetitiva. Relacionamento, a construção. Então, quando eu passei a vender algo mais consultivo, de fato é o que funciona. E os erros? Porque, legal, abordagem consultiva, ter foco no relacionamento, deu pra entender. Agora, e os erros? O que a galera fazia? Você fala assim, não acredito, cara, que tal... Cara, em pleno 2000 e... Né? Esse cara acha que vai vender assim. Sabe, o que era? Tem umas pérolas aí, Ju? Tem. A principal. Olha, tô vindo falar com você porque... Já falei com o Daniel é o cara que me procurou, e a gente já tem preço fechado, e eu só preciso do pedido para poder começar o serviço ou te entregar o produto. Quando que você vai me entregar o pedido? Então eu tenho como compradora a pressão da área técnica, que obviamente está ali me pressionando com uma requisição que ela gerou hoje, aprovou hoje, precisa do pedido amanhã. Isso acontece muito. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. E eu tenho o próprio fornecedor também dando uma carteirada magnífica, falando, nem adianta, né? O vendedor falando, olha, nem adianta, eu já cheguei no meu limite. E aí o comprador vem, passa o quê? Não atender. Fala, cara, vou te dar chá de canseira. Porque o comprador, ele, por mais que tenha uma área técnica ali pressionando, ele consegue negociar. O papel do comprador é negociar para dentro e para fora. Olha que interessante. A todo momento. Ele negocia prazo, ele negocia o porquê que eu tenho que fechar com esse fornecedor e não aquele que eu descobri. E aí tem a questão de compliance, tem a questão de que eu posso levar esse tema mais para frente, expor. Então, nem todas as áreas técnicas força, mas não força, sabe? Aquele empurra, mas não vou. Então... nem fica tudo muito transparente, que é aquele fornecedor, a não ser que seja fornecedores, empresas específicas, né? Então, vou comprar um produto que não tem uma concorrência, aí tudo certo. Mas aquele que requer concorrência faz parte da política de compra ter ali 3 cotações, no mínimo. Então, a área técnica, ela vai forçar, mas ela não vai empurrar. Então, o papel do comprador é justamente, cara, mas por quê? Não estava no seu planejamento? E aí é o tempo que você consegue segurar o vendedor, não atender telefone, não responder WhatsApp, não responder e-mail e dar um chá de canseira. Até chegar um momento de você, como comprador, né, chegar e falar assim, olha, não vou seguir com esse vendedor porque ele já chegou com carteirada, houve um desrespeito, sei lá. E aí, eu acho que até muitas das vezes é o momento que o vendedor ele tem a impressão... a área de compras, ela é muito difícil para acessar. Mas que de forma você acessou? Que é muito do que eu falei do começo, né? De que forma? Você já chega com essa carteirada, você já fechou todas as portas com a área de compras. Ela não vai. Se você vende algo que tem uma concorrência, esquece. É muito raro isso acontecer. Eu já fechei muitas portas por abordagem dessa forma. Mas quem que gosta de conversar com um ser humano que chega e fala assim, Daniel, é assim, do jeito que eu quero e foda-se. Você vai querer falar comigo? Não precisa ser gênio, né? Pra descobrir isso, né, cara? Mas acontece a todo momento. Eu acho que é parte também do desespero do vendedor que às vezes ele não percebe. Que ele tá falando com a área que não decide, que não é a decisora, é a área que vai usar e que vai influenciar, mas não vai decidir. E aí, espertamente, essa área, ela acaba falando, mas Daniel, eu tô cotando com você, tô cotando com a Juliana, tô cotando com o Marcelo. E você já conhece. Compras, inclusive, decide, cara. Sim. Não. Eu não tô falando de compras ainda, eu tô falando da área que tá demandando. Isso. Eu tô falando da área técnica, né? Então, só que você conhece o Marcelo e a Juliana como concorrentes. Então, você fala, então eu vou dar um desconto. Aí você pega e me dá um desconto. Achando que... no lugar errado. Achando que eu vou fechar com você. Daí, quando a gente negociou, aí eu falo assim, não, então tá bom. Então eu vou passar pra Juliana, que é a nossa compradora, ela vai falar com você.
Aí você fala, puta, fudeu. Então eu vou mandar pra Juliana a mesma proposta que eu te mandei da primeira vez. Porque você já arrancou toda a margem que eu tinha. Aí esse cara liga pra comprador e dá essa, fala, já fiz o meu melhor tudo, e tal. E fecha a já porta. tá indo uma proposta negociada pra você, Juliana. Já vou mandar o melhor preço. Cara, isso é a outra frase. Não, acabei de lembrar. Já tá indo uma proposta que já tá negociada. Então por que tá vindo Quem pra mandou mim? negociar Então por antes? que eu tô Nossa, aqui, cara, né? já cancelei Mas por que o muita. pessoal da área técnica gosta de negociar antes do compra? Se não faz Porque são os parte enxeridos. É isso, né? O cara, ele curte barganhar, cara, porque não é o papel dele, Mas, cara. mas essa área, enxeridos. ela tá numa posição, porque pô, você quer vender pra mim. Então, eu tô sentindo um gostinho, né? Você É um entende? poderzinho. É um poderzinho, É. exatamente. É um poder, é um ego. É briga de egos, Dani. É nada mais que isso, né? E acho que, acho principalmente, né? Frustra a área de compras. Cara, um comprador, para ele estar lá, respeite o comprador. Respeite o comprador. Ele exatamente. estudou, ele não chegou ali à toa, ainda mais se é um comprador técnico. Ele tem ali uma pós-graduação, ele tem um MBA, ele investiu nele. Eu acho que, eu arrisco dizer que o compras... Estuda mais do que o vendedor. Obrigado. O Vocês compras estuda acham? mais. Ah, você não fez um MBA? Fiz. Entendeu? É. Eu fiz um MBA em gestão estratégica de vendas, mas com o objetivo do MBA é você formar gestores, né? Você não vai olhar a parte técnica e tudo mais. Técnica, tem um programa de aceleração, tem outras formas de você buscar a parte técnica, desenho de processo, mas eu arrisco dizer que o compras ele tem um apreço. Acho que o vendedor ele ainda olha muito do tipo, eu posso aprender a vender sozinho, eu posso aprender vendo o top performance, qualquer um vende, então eu também vou vender. Será que qualquer um compra? Será que tem essa mesma facilidade de entrada na área? Não, Não qualquer tem. Não. Todo comprador ele tem uma história de cair na área de compras, né? Como você chegou em compras? Caí. Eu projetei, não caí, mas a grande maioria fala, estava aqui, faltou, vem. Comecei compra. a fazer Só que ele teve que se desenvolver, porque tem técnicas, tem gatilhos, tem muito parecido com a área de vendas até. Uhum. Mas eu fiquei agora pensando, processo. Agora eu fiquei pensando se de fato estudam, né? Se vendas vai ali para estudar. Eu já fui. Na época que eu estava começando a estudar vendas, há quase 20 anos atrás, uma vez eu fui numa palestra, né? E era uma palestra do César Frazão, né? E aí, numa dinâmica de networking, eu conheci a pessoa que estava do meu lado, né? Aí ele falou, não, eu sou o compras da empresa. Então, o compras estava num treinamento de vendas. Entendendo as técnicas e as táticas do outro lado. A mesma coisa que o ouvinte está fazendo agora, né, Lê? Exatamente. Eu continuo em grupos de compradores. Eu continuo. Entendeu? É interessante, né? Eu continuo. Pedir autorização do líder. Mas eu acho posso que... ficar aqui? Não, assim, minha visão, né? Se acertar na abordagem consultiva, uma abordagem focando o lado da parceria, você se colocar no seu lugar, entender a postura de um profissional de compras. Isso. Te ajuda a fazer uma abordagem melhor. E você não errar, sendo arrogante na forma de abordagem, não respeitando o timing do compras, porque a área está pedindo para ontem, mas o compras também tem um protocolo a seguir. É isso. Então você tem você tem que conhecer bem o processo de tomada de decisão daquela empresa. Cabe de novo, o que está no meu controle? Fazer uma leitura certa do processo de tomada de decisão. Entender quem é a área que está demandando, a área técnica, entender se vai passar ou não por compra, se tem budget na área, enfim, né? Eu acho que o intuito do nosso bate-papo aqui é trazer ferramenta para o profissional de vendas que está nos assistindo, nos ouvindo, entender o que ele pode fazer efetivamente no dia a dia dele para que ele consiga ter um controle melhor daquela venda que ele está fazendo, da forma como ele está atendendo o cliente e, consequentemente, trazer uma melhor experiência para o cliente que está do outro lado do telefone, do outro lado da mesa, enfim, né? Antes da gente continuar o nosso bate-papo, quero fazer uma pergunta para você. O que você acha de contar comigo e com o Dani para ajudar você a construir o seu processo comercial, te entregar técnicas de vendas que você possa usar nesse processo na hora de vender para o seu cliente, tanto da área técnica quanto compras, e principalmente falar de comportamento, de mentalidade para te ajudar, de fato, construir
o melhor ano da sua carreira em vendas. Estão abertas as inscrições para o programa de aceleração de super vendedores. Eu quero fazer esse convite para você. Vem conversar com a gente. Tem um link na descrição deste conteúdo. Você vai conhecer todos os detalhes. Vai dar seu nome, seu telefone e seu WhatsApp. E eu, ou o Dani, ou alguém do nosso time vai entrar em contato com você para agendar um bate-papo sem compromisso. Foi assim que aconteceu com você, Ju? Foi. Eu migrei para a área de vendas e aí, como eu falei no início, eu fui ali buscar. E aí eu falei, cara, eu preciso de mentor. Eu gosto, né? Eu gosto ali de fazer parte de um grupo, de ser guiada, de aprender, todo mundo está falando a mesma língua. E eu não suporto ficar num grupo e alguém falar alguma coisa, eu falo, nossa, o que é funil de vendas? Eu nunca, por exemplo, nunca soube o que é funil. Então, eu busquei ali no Spotify, no Google, eu decidi, falei, cara, Leandro e Dani serão meus mentores na área de vendas. E aí eu me inscrevi muito rapidamente, porque eu falei, cara, não quero perder mais tempo, né, de ficar ouvindo só o Spotify. Trabalho no Morumbi, então eu 1 hora ouvindo ali podcast de vocês, um atrás do outro, indo e voltando, então 2 horas, 3 horas, indo e eu voltando, ouvindo vocês o tempo todo. Fico ansiosa, toda segunda e quinta para novos episódios, e além do curso que é fantástico, assim, eu participei de várias aulas já, e já aprendi muito, já comecei a aplicar muita coisa, então para mim foi fundamental. Nota 10, nota 10. Então já sabe, tem link na descrição. E todo vendedor precisa ter o quê? CRM de vendas, uma ferramenta que te ajude a organizar melhor os seus processos comerciais, fazer gestão do relacionamento. A Ju estava falando da importância do relacionamento, tem que ter relacionamento com o seu cliente e principalmente gestão das suas oportunidades de negócio, que são, cara, falei 3 coisas aqui completamente diferentes: processo, relacionamento com o cliente e gestão de oportunidades, mas você precisa de uma única ferramenta para atender esses 3 critérios, e é por isso que a gente convida você a conhecer o Plumes CRM, a ferramenta que não só patrocina o podcast Papo de Vendedor, como também é a nossa ferramenta aqui no Super Vendedores. Esse é o segundo link na descrição deste conteúdo. Tamo junto? Ju, agora eu queria fazer uma outra pergunta para você aqui, né? Já partindo ali pro final do nosso bate-papo. Se você pudesse dar algumas dicas práticas para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui, que gostaria de trazer uma experiência melhor para o Compras, se preparar para atender este profissional, que dicas seriam essas, na sua visão? Nunca dê brinde, caneta e agenda. Não tô brincando. Não tô brincando. Não é isso. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu acho que a principal dica, né, que eu trago é você estar aberto ali junto ao comprador para entregar o melhor, né, para aquele momento de construção da venda, né? Então, de novo, aquele vendedor que chega numa ideia de que a área de compras ela só emite a ordem para ele poder faturar, é um cara que dificilmente compras ele vai manter. Então, a principal dica é justamente essa daí: vamos junto. Porque, de novo, não vendeu de repente naquele momento, vocês falam muito isso no curso, mas aquele comprador vai sair dali. E o telefone dele, o contato vai continuar. Então, a principal dica, cara, vamos junto, vamos construir algo. O que eu posso ajudar? Você tem algum tipo de dúvida? Eu faço muito isso até, hein? Eu tô fazendo muito isso. Você tem algum, que eu tô do outro lado, você tem alguma dúvida? Eu posso te ajudar além, eu tenho muito conteúdo além do que eu estou te oferecendo. Tenho algumas informações, tenho alguns materiais. Então, a principal dica é estar aberto, né, para a área de compras e respeitar, cara. Principal, porque existe ali uma política, existe algum processo bem severo que a área de compras precisa passar. A área de compras, ela é muito auditada a todo tempo. A última que eu trabalhei, eu passava por 3 auditorias durante o ano.
Então, a área de compras, ela tem que parar, ela tem que explicar o processo para alguém, para algum auditor, para o diretor. Geralmente, ela vai passar por um fluxo de aprovação muito severo, né? Dependendo do valor da compra, ela chega até a nível de CFO da empresa, que aí o comprador tem que ir lá na mesa, ajoelhar no milho, a gente fala, a gente fica ajoelhar no milho para conseguir aquele pedido. É um processo longo. Então, não é uma coisa, só emite pedido porque a área técnica já negociou comigo. Isso não existe, é muito difícil disso acontecer. Mesmo empresas muito pequenas. Empresas muito pequenas que tem ali uma empresa familiar, ela tem ali os seus fornecedores e ele é muito complicado, de repente, retirar esses fornecedores atrelados à empresa familiar e, né, ser um dos concorrentes. Mas, mesmo assim, elas têm uma política, ela tem que passar por auditoria e o comprador ele tem que contar, né, uma história para aquela compra. Então, aquele vendedor que apoia o comprador em todas essas etapas, desde a primeira abordagem até o final e, obviamente, no pós, é o cara que o comprador vai querer se relacionar a todo momento e vai indicar. Porque, de novo, existem grupos para tudo. Existe o grupo supervendedores, existe o grupo dos compradores e existem ali inúmeras indicações. Eu faço parte de grupo. Vocês têm ali indicações de tal fornecimento? E aí mandam vários contatos de inúmeros vendedores. Você conhece o vendedor da empresa tal? Isso é muito real. E um comprador só vai indicar um vendedor que foi colaborativo com ele a todo momento. Não vai indicar um outro que ninguém faz algum tráfico de vendedor ruim, né? Não fazem isso. Deixa pra lá. Eu queria fechar com uma pergunta, né? Que a gente falou sobre o lance dos 3 orçamentos e a gente tem muito aluno no programa de aceleração que trabalha com produtos mais caros. Porque dificilmente você vai achar 2 mais caros que você para você ser entre os 3 ali o mais barato. Existe o compras que vai fechar não com só o único mais barato dos 3 orçamentos. Né? Como que é o processo ali para você, de repente, comprar do mais caro das 3? Existe isso? Isso pode acontecer? Vamos tirar esse mito da cabeça dos vendedores. Excelente pergunta. Explica pra gente como que funciona aí, Ju. Acontece muito. De você conseguir vender, você comprar com o mais caro. Principalmente, vai ficar meio repetitivo, mas principalmente que foi totalmente colaborativa a venda. Principalmente. Não é só o preço que dita uma venda. Não tem como. O que eu vendo hoje, ela mostra justamente a melhor oferta, né? O preço mais barato, que é o software que eu vendo hoje na NIMBY. Mas não é a decisão, de novo, continua ali do comprador. A plataforma que eu vendo, ela demonstra a melhor proposta pelo preço. Só que vai decidir ali, quem vai decidir é o comprador. E o que faz o comprador a decidir? Quem me vendeu? Como foi feito? Como foi feita? Até que ponto que eu fui? Esse vendedor conseguiu demonstrar para mim que ele entregou o que eu precisava para este momento, mas a gente tem uma história ali ainda para percorrer? Ou seja, a venda não parou ali. Né? Eu compro aquele produto, mas tem todos os agregados, vamos dizer. Então, a gente, como os compradores, eles acabam mostrando todas as ofertas. E quem vai dar uma sequência é a própria área técnica. Então, a gente leva tudo. Mas a gente indica, eu estava ali conversando, por exemplo, voltando o gancho da história com o Lê. Eu estava conversando com o Leandro, Daniel foi o melhor preço, mas o Leandro me ajudou a construir isso, aquilo. Vocês decidem, área técnica. Inclusive, o mais caro, muitas vezes, tende a aparecer a melhor solução. É isso. Né? E as pessoas, elas querem estar munidas das melhores soluções, não das mais baratas, né? Isso. Então, acho que é importante a gente falar isso para os vendedores, porque a mentalidade de escassez é uma das coisas que bate muito forte, né? Tipo, preciso estar com a melhor proposta e tal. Né? Não é preço a única coisa que vocês veem. O comprador tem que levar ele tem que pesquisar
todas as propostas possíveis, da mais barata, mediana, mais cara, todas estão muitas, eles vão falar sempre assim, tem que comparar banana maçã com banana maçã. Uhum. Laranja pera com laranja pera. Gente, também é muito arcaico isso, não é bem assim. Uhum. Eu tenho que levar o que você está me pedindo, mas eu tenho que te levar também uma solução que eu acho que se encaixa para o momento da empresa. Perfeito. Eu tenho que te ajudar. Uhum. Perfeito, perfeito. E Ju, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo e quer se conectar com você, lembrando que eu vou deixar o link na descrição aqui, qual seria a melhor forma? Fica à vontade. Bacana. Juliana Costa, no LinkedIn. Procurar ali Juliana Costa da NIMB. Vai me encontrar. Show de bola, Daniel Mestre. É isso aí. Para você que ficou até o final aqui com a gente, manda para nós críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Esse programa é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. E você está escutando esse episódio no Spotify? Então aproveita para se inscrever no nosso canal e já deixar suas 5 estrelinhas, que isso é muito importante para a gente. Ou se você está assistindo no YouTube, já deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos subindo a quantidade de seguidores aqui no canal do Papo Empreendedor, graças a você que está aí do outro lado, que se inscreve, né, para acompanhar os nossos conteúdos. Lembrando que toda semana a gente lança episódios aqui no canal, aqui no Spotify. E quando você assina essas plataformas, elas mesmo avisam você quando sai um episódio. E aproveita que você está aqui no YouTube e continua se desenvolvendo, estudando mais sobre vendas. A Mônica, nossa produtora, dona do podcast, vai deixar aqui do lado aqui, 2 episódios que fazem sentido para você continuar sua jornada com o Papo Empreendedor. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!